Essa questão, ela trata sobre a classificação das constituições. Eu dividi essa questão para ficar mais fácil a sua compreensão. Então, vamos lá. Após a Revolução, que combinou com a derrubada do regime anterior, o grupo político dominante do país Alfa resolveu solicitar que uma comissão de notáveis elaborasse um projeto de Constituição, submetendo-o, ato contínuo, a referendo popular. Então, aqui temos uma Constituição que é classificada quanto à sua origem. No caso, houve uma derrubada de um regime anterior. A Constituição foi elaborada por notáveis juristas, e no caso aqui, até esse momento, seria uma Constituição outorgada, imposta, quer dizer, elaborada de forma não democrática. Se não fosse a questão posterior do referendo popular. Então, o referendo popular traz aqui uma Constituição que não é propriamente outorgada, mas também não é propriamente democrática, tendo em vista que há um plebiscito popular. E ao mesmo tempo em que o projeto é elaborado por uma aristocracia, por notáveis juristas, temos, nesse caso, uma Constituição aqui que é chamada de cesarista ou bonapartista, porque esses nomes, eles são inspirados pelo imperador Napoleão Bonaparte, que utilizou de plebiscitos também depois de uma imposição. Ele queria saber se como estaria aqui a sua popularidade. Então, ele impunha, mas também queria aqui entender o que o povo estava pensando sobre essa questão aqui, sobre o seu imperialismo. Então, por isso, havia aqui plebiscitos napoleônicos e também pelo ditador Pinochet do Chile, que também, apesar de impor, ele queria saber qual era a repercussão dessa imposição na sociedade. Então, havia aqui plebiscitos chamados de plebiscitos de Pinochet. Então, temos aqui essa Constituição que tanto pode ser chamada de bonapartista quanto cesarista. Ela pode ser chamada de bonapartista e cesarista. Então, temos que essa primeira aqui não pode ser outorgada, porque não é fruto apenas de uma imposição. Há uma imposição, mas posteriormente há essa necessidade de entender como essa imposição é repercutida na sociedade por meio do plebiscito. Agora, a segunda parte diz o seguinte: a Constituição assim elaborada buscou conciliar em inúmeras correntes políticas aparentemente opostas entre si. Então, a Constituição elaborada buscou conciliar inúmeras correntes políticas aparentemente opostas entre si. Aqui realmente são normas inspiradas em ideologias diversas, são chamadas de Constituição compromissória, Constituição compromissória. Então, a 2 temos a compromissória. Não pode ser uma Constituição ortodoxa. Por que não pode? Não seria ortodoxa, porque a ortodoxa seria exatamente o contrário, sendo uma construção aqui feita por uma única ideologia. Então, não seria aqui uma Constituição ortodoxa. E não estamos falando de Constituição pragmática e nem mesmo e pode ser aqui uma Constituição eclética com essas diversas ideologias. Não pode ser aqui uma Constituição pragmática. Vamos para o próximo aqui. O 3, ele fala o direcionar as políticas públicas a serem adotados para a implementação dos direitos sociais. Aqui temos uma Constituição dirigente que estabelece um projeto de Estado. Então, temos uma Constituição dirigente. A Constituição garantia é aquela que limita o poder do Estado. Então, não seria propriamente aqui
uma referência à Constituição garantia, mas sim uma Constituição dirigente. Agora vamos aqui direcionar políticas, além de ter exigido um procedimento, agora vamos para a questão do procedimento, além de ter exigido um procedimento qualificado para a reforma de parte de seus comandos, considerados materialmente constitucionais, enquanto a outra parte poderia ser alterada com observância do mesmo procedimento afeto à lei ordinária. Então, aqui a questão é quanto à alterabilidade da Constituição, que é um processo jurídico mais dificultoso para a modificação da Constituição, e se for um processo jurídico mais dificultoso, estamos diante de um procedimento aqui, de uma Constituição quanto à alterabilidade rígida. E se for um procedimento menos dificultoso, estamos diante de uma Constituição flexível. E quando há aqui uma Constituição tanto rígida quanto flexível, também vamos chamá-la de semi-rígida ou semi-flexível. Então, aqui seria uma Constituição rígida? Não seria somente rígida, seria uma Constituição semi-flexível. Também não seria uma Constituição apenas flexível. Então, 4, além de ter exigido um procedimento qualificado para a reforma da parte de seus comandos, considerados materialmente constitucionais, enquanto a outra parte poderia ser alterada com a observância do mesmo procedimento afeto à lei ordinária. Então, não seria somente rígida e nem somente flexível, seria uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Por fim, observa-se que essa Constituição era demasiado extensa. Então, a Constituição demasiado extensa não pode ser sintética. Então, vamos retirar a questão do sintética. Então, é uma Constituição analítica, é uma Constituição extensa, é uma Constituição minuciosa. Então, temos aqui a Constituição analítica. O gabarito da questão que ficou aqui é letra B. Cesarista, compromissória, dirigente, semirrígida e analítica. Então, é isso.